Boa noite, meninas e meninos! Estamos começando mais uma semana e que tenhamos uma noite de segunda-feira bem abençoada, viu? Vou começar essa semana pagando as minhas promessas da semana passada, de alô, pegar aqui a minha listinha, porque eu fico anotando, viu? Quando vocês enviam pedidos pra gente. Vou começar mandando um abraço para Marta Diana Santos e para todo mundo da Unip de Castanhal, no Pará. Aliás, a Unip de Castanhal, no Pará, está sempre participando, sempre comentando. A Ana Lúcia e todo mundo de Imperatriz, no Maranhão também. Boa noite para vocês. Sara Linde e o pessoal de Roraima. A Neuza Lopes, da Uniplan de Marituba, em Belém do Pará. Alô, todo mundo de Belém do Pará, boa semana. Vanessa Correa, da Unip de Santarém, também no Pará. O Pará participando em peso aqui. Tem uma perguntinha da Marlene Mendes, que eu também fiquei de esclarecer. Ela é de enfermagem em Brasília. Ela perguntou se tem que fazer resumo de todos os temas. Olha, nós já avisamos aqui, já fizemos post esclarecendo e eu vou reforçar mais uma vez. Você deve fazer o resumo daquela live com a qual você se identifica. Não necessariamente precisa ser sobre o mesmo assunto, não tem que ser relacionado ao seu curso, mas se você gosta de falar sobre qualidade de vida, gostou do assunto, falar sobre musculação, falar sobre administração de negócios, amanhã a gente tem um tema muito bacana, que é sobre marketing pessoal. Aliás, nós temos escolhido temas que interessem ao público em geral. Amanhã é dia de você, que está querendo saber como fazer um currículo enxuto, como fazer um currículo que chame a atenção do seu entrevistador. Até porque o primeiro contato que o seu entrevistador vai ter com você é pelo seu currículo. E você, por acaso, sabe que roupa usar numa primeira entrevista? Sabe trabalhar em grupo? Tem muitas perguntas sobre marketing pessoal que a gente vai responder amanhã e eu conto com a sua participação. E hoje nós vamos lá para Salvador, porque nós vamos voltar a falar sobre o tema de saúde. Eu não sei se vocês lembram, na semana passada nós conversamos sobre saúde da mulher, prevenção do câncer de colo de útero e ficaram muitas perguntas pendentes. Eu até disse para vocês que se quisessem já adiantar as dúvidas que vocês têm, já pode colocar que eu anoto e já pergunto, para não ficar naquela correria durante os comentários, que o comentário fica passando e às vezes não dá para a gente acompanhar. Eu já tenho até algumas perguntas aqui. Nossos entrevistados já estão na tela, inclusive. É a Débora Santana, que é enfermeira e especialista em segurança do trabalho e bioimagem. Ela é coordenadora do Centro de Covid do Atendimento aos Trabalhadores do SUS e diretora do Instituto Saúde e Cidadania Mais Perto de Você. E nós teremos ainda a participação de outros dois convidados, dois médicos, o doutor Flávio Antônio, que é especialista em ginecologia e obstetrícia, que ainda não chegou. Nesse corre-corre, nesse período, a demanda é muito alta por profissionais de saúde, a gente está aguardando. E o doutor Warne Macedo, que é urologista, uropediatra e cirurgião. Boa noite a vocês aí em Salvador, gente. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento de medicina, de saúde, de enfermagem, para contribuir um pouco com o aprendizado de vocês. Nós que agradecemos. Boa noite. Pode Boa concluir. noite. Nós estamos aqui para poder falar um pouco, né, sobre a saúde do homem, a saúde da mulher. E como foi proposto, hoje nós estamos aqui, trouxe um convidado especial, que é o Dr. Warne, ele é urologista, como já foi apresentado, e vamos bater esse bate-papo aí, que eu com certeza vai contribuir com os alunos e com todos que estiverem participando aí da live. Então, Débora, eu vou começar esse bate-papo contigo, porque dentre as dúvidas muito comuns na semana passada que a gente ouviu, estão aquelas sobre os métodos contraceptivos de longo prazo. Tem gente que às vezes esquece de tomar a pílula com certas frequências,
alguns médicos recomendam o DIU, e eu tenho uma dúvida de uma das nossas seguidoras, ela perguntou se o DIU pode causar lesões. Você pode explicar para a gente como é que é o funcionamento do DIU e se ele pode trazer alguma complicação? Eu até estou te perguntando, mas eu não sei se o caso seria do doutor falar. Vocês fiquem à vontade para distribuir as perguntas. Nós queríamos, nesse momento, entrar com as perguntas de saúde do homem, para aproveitar a presença aqui do urologista e logo após, quando entrar o doutor Flávio, a gente entrar com a saúde da mulher. Então, mas de antemão... Bom, se vocês quiserem, a gente começa com saúde do homem, falando sobre a campanha contra o câncer de próstata. Geralmente, no mês de novembro, é muito comum no Novembro Azul, para combater o câncer de próstata, essa já é uma campanha muito conhecida, faz parte do calendário anual. E pensando nesse público, eu queria que o senhor explicasse, doutor, porque às vezes tem gente que não sabe nem o que é a próstata, não é? A importância do diagnóstico precoce. Qual a função da próstata? O senhor poderia fazer uma explanação geral da importância desse cuidado com a saúde do homem? Sim. A próstata, genericamente falando, é uma glândula masculina, né? Só o homem tem. E ela se localiza no períneo. É uma glândula que, contribui na formação do sêmen, com o leito prostático, né? Assim como o testículo na produção do espermatozoide e a glândula seminal na produção também do sêmen, compondo, então, todo o conteúdo do sêmen, né? A glândula, portanto, é exclusivamente masculina. E a importância do estudo e da nossa preocupação em relação ao rastreio do câncer de próstata se deve que é uma das patologias mais comuns nos homens, né? E as patologias, se descobertas em tempo hábil, são tratáveis e curáveis. Então, a importância do rastreio anual se deve a essa possibilidade de detecção da doença e tratamento em tempo oportuno para que haja total cura do paciente, né? Como é que é o tratamento, doutor? Olha, o tratamento é multimodal. Existem várias formas de tratamento de próstata e de acordo com o problema que esteja sendo acometido, né? Tem as hiperplasias prostáticas benignas, que é o crescimento da glândula, causando problemas de obstrução, principalmente. E temos os cânceres, que realmente é a patologia que mais preocupa o homem, né? O senhor já falou. A boa notícia é que, apesar de ser muito comum, muito frequente, é uma patologia, como eu falei anteriormente, se descoberta a tempo, tem um alto índice de cura. Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento anual, que é o tempo razoável de estar sempre com o exame em dia. O senhor falou acrescentando o que o médico vem falando, eu sempre dou palestra de saúde do homem, e uma mulher falando de saúde do homem é bem raro, né? E quando eu vou para as comunidades fazer palestra, quando eu iniciei em 2013, eu tinha pouca adesão, as palestras não tinham poucos homens. Mas de 2016 para cá, a adesão dos homens a ouvir, né, pelo menos esse incentivo de estar cuidando da saúde do homem, está sendo bastante interessante. Então, o que eu vejo hoje? O homem não tem medo, o homem não tem onde procurar. Em muitos estados, em muitos locais, eu sou mulher e é bem raro falar isso, assim, a mulher ela tem o planejamento familiar nos postos, a mulher ela tem o preventivo nos postos, em muitos estados a mulher tem o hospital da mulher, porém a saúde do homem ela não é tão falada ou valorizada no sentido de quando o homem sente alguma coisa, ele procura o quê? Procura onde? E esse centro mesmo de referência do paciente, eu falo por aqui, né, que nós temos vários pacientes na fila
aguardando uma cirurgia urológica, pacientes malignos, pacientes benignos, que estão aguardando essa cirurgia. E a gente não vê falar tanto. Então, eu parabenizo até a faculdade por esse tema, que a gente não debate tanto a saúde do homem. A senhora falou em sintoma, professora, e é uma das perguntas que já apareceram aqui. Uma pessoa, o doutor citou obstrução, e uma pessoa perguntou, gostaria de saber quais os primeiros sintomas, no caso do câncer de próstata. É complicado, porque também é mais uma doença silenciosa, não é? Em relação ao câncer de próstata, focando só nesse problema, lembrando que são vários os problemas que podem cometer a próstata, mas focando só na questão do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele no início é uma doença silenciosa. Então, daí vem a importância do rastreio anual, porque se a gente esperar uma sintomatologia do câncer de próstata para poder tratar, significa que a doença já estará avançada. Então, a importância do rastreio anual se deve justamente porque é uma doença silenciosa, né? Quando ela vem a dar problemas, quando ela vem mostrar problemas, quando ela vem mostrar sinais e sintomas, como eu ratifico agora, ela já está em um grau avançado. Esses sintomas e sinais variam, desde sangramentos, dores, a própria obstrução também, insuficiência renal relativa a um problema de obstrução. Então, o mais comum gera esse cenário aí de obstrução, sangramento, disfunção renal, insuficiência renal, secundário à própria obstrução, além de processos inflamatórios e dores crônicas que podem acometer o homem, principalmente na região da coluna lombar. Professor, a nossa pergunta era sobre câncer de próstata, mas vocês fiquem à vontade para ampliar, se vocês acharem interessante, citar outros problemas, outras doenças que sejam relacionadas à saúde do homem, até porque, como a Débora falou, nem sempre se fala em saúde do homem, tá certo? E outra pergunta... E a prostatite, viu? Acrescentando, nós temos a prostatite, que é a inflamação da próstata, tem a hiperplasia benigna, né? E tem o câncer de próstata em si. Porque, às vezes, uma inflamação vai ser só uma prostatite. Quando ele fala, assim, da obstrução, falando bem, trocando miúdos, às vezes o paciente, ele vai urinar, e aí, na hora que ele vai urinar, ele retém a urina, vai aquele pouquinho, e daqui a pouco dá aquela travada, né? E ele fica com essa dificuldade dessa urina. Às vezes é só uma prostatite, uma inflamação na próstata, mas também pode ser o câncer de próstata ou uma hiperplasia benigna. Vai depender dos exames que vão ser realizados para poder diagnosticar esses sintomas que o paciente vem tendo. Ou até o próprio jato urinário, né? O jato urinário. Essa abertura que você deu agora é importante. Haja vista que o homem é acometido pelas mesmas doenças, na maioria das vezes, que as mulheres. Então, a gente tem a campanha do Novembro Azul, que chama a importância, atenção para a importância do rastreio do câncer de próstata, mas a gente lembra que os homens morrem também de outras causas, e culturalmente as mulheres procuram mais os médicos, se cuidam mais, e em função disso os homens morrem mais, adoecem mais do que as mulheres. Então, muito importante essa abertura que se deu para falar também, além da próstata, além do câncer, das outras patologias que acometem os homens, né? Então, a gente lembra que as doenças cardiovasculares são as doenças que também acometem com muita frequência os homens, que provocam uma grande morbidade e comorbidade na população masculina, né? Assim como nas mulheres. Além dos acidentes de trânsito, que ceifa a vida de muitas pessoas, né? Os homens têm um hábito de atividades mais violentas, os homens bebem mais que as mulheres, fumam mais do que as mulheres, e tudo isso daí ocasiona transtornos futuros e acometimento de patologias e doenças nos homens. E é importante a gente frisar essa questão do rastreio anual do homem do câncer de próstata, mas também abrir e levantar a informação e o conhecimento para que
dessas outras patologias que também acomete e da importância do homem manter o mesmo hábito de procurar o médico como as mulheres já fazem. Tem muita gente perguntando aqui qual a idade aconselhável para começar a fazer o exame de próstata. Olha, independente de sintomas, se o homem não tem nenhum caso na família, em parentes de primeiro grau, né, a gente aconselha a partir dos 50 anos o rastreio anual do câncer de próstata. Quando há algum caso na família, a gente orienta que isso seja abreviado em 5 anos e a partir dos 45 anos, então, é o tempo recomendado para que ocorra essa visita ao médico, né? Isso a gente está falando de forma genérica, claro, a gente está falando de um programa, né, que estabelece limites, prazos, mas a gente lembra que o urologista é o médico do homem, é o médico clínico e é o médico cirurgião, se alguma patologia for detectada. Então, o médico urologista hoje é um dos médicos mais capacitados para estar lidando com a saúde do homem. Quando a gente fala saúde do homem, não está falando só de próstata, está falando de todas as patologias gerais, inclusive as patologias clínicas mais comuns, como hipertensão, diabetes e tudo mais, né? Houve uma cultura antiga de que o urologista cuidava só da próstata, mas cada vez mais a gente vem resgatando essa cultura nova do urologista representar a figura que o homem tenha como referência para o seu tratamento habitual, tanto de patologias clínicas como cirúrgicas, como as triviais, como as relativas também às questões de próstata. E que hábitos saudáveis podem fazer com que você previna esse tipo de doença, não só o câncer de próstata, mas outros também. Débora, como é que vocês costumam trabalhar isso nos postos de saúde? Que conselhos vocês passam durante as consultas? Geralmente a gente passa uma boa alimentação, né? Os homens costumam não usar muito verduras, tomates, alimentações saudáveis. Eu tiro isso pelo meu pai, né? Uma alimentação bem precária em vitaminas, além do exercício físico, né? Claro que a maioria, né, nem todos, mas vão ter algum. É uma patologia do homem. E em algum momento ele vai sentir umas das ou prostatite ou hiperplasia, e essa questão a gente pode estar melhorando, assim como a mulher, com hábitos saudáveis. O câncer de próstata, como qualquer câncer, ele se origina através de mutações das células que se acumulam. Em algum momento há um start e aquela proliferação de células saem do controle e começa a desenvolver o câncer propriamente dito, né? Então, assim, como qualquer câncer, os fatores de risco mais conhecidos são aqueles relacionados ao tabagismo, vida sedentária, alimentação irregular. Então, esses fatores de risco já conhecidos, alcoolismo, né? Então, as doenças também, algumas doenças infecto-contagiosas, né? Propicia também o desenvolvimento de câncer. Então, todos esses fatores de risco para outros cânceres também são observados em relação ao câncer de próstata, que entra nesse cenário aí de mutações, de acúmulo de mutações, onde o organismo, em algum momento, perde o controle e começa, então, o desenvolvimento do câncer. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os métodos contraceptivos, mas ainda voltado para o homem, para aproveitar a presença do doutor aí também, porque as mulheres elas são muito cobradas nessa responsabilidade de prevenir uma gestação indesejada, mas o homem também tem seus métodos, além da camisinha, claro, que é a mais eficiente, talvez, porque previne também as DSTs. Mas se eu poderia falar um pouquinho das demais, os outros métodos, já tem hoje, por exemplo, a pílula do dia seguinte para o homem também, além de vasectomia, não é? Isso. Os métodos contraceptivos, né, são diversos, como você mesmo citou. O mais comum, o mais habitual é o preservativo, a camisinha, que além de prevenir a gravidez indesejada, previne as doenças infecto-contagiosas, as DSTs, né? Então, é de grande importância na prática do dia a dia, nas orientações do urologista para com o homem.
Mas falando em métodos contraceptivos gerais, a gente pode citar o mais antigo, que é o coito interrompido, né? A tabelinha. Existe também a questão da vasectomia, como você citou, que é um procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, onde o urologista vai estar ligando o canalzinho onde passa o espermatozoide e bloqueando, então, que ele tem acesso à vagina, ao órgão da mulher. Além disso, a gente, como você citou, não é tão comum, ainda não é habitual, não é praxe. Existe essa pílula do dia seguinte masculina. Infelizmente, não é uma realidade aqui no Brasil, não é uma realidade no nosso meio, né? Existem estudos ainda em desenvolvimento tentando melhorar esse remédio, essa droga, para que seja acessível e para que torne-se também cultural, como é para a mulher, que é mais comum. Então, além da pílula, que é menos comum, tem a própria camisinha, o coito interrompido e a vasectomia, como você citou, que é um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento relativamente rápido, em alguns lugares dá para fazer com anestesia local, né? E é muito comum na prática clínica do urologista. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele, que muitos homens que podem estar aí na live têm medo de fazer. Muitas mulheres se submetem à esterectomia porque o homem não quer fazer a vasectomia. E muitos homens têm medo de fazer a vasectomia com medo de perder a masculinidade. Há essa possibilidade, doutor? Boa pergunta, né? Culturalmente, os homens se submetem muito menos ao procedimento cirúrgico para se tornar inférteis e evitar a gravidez, né? Sendo que é muito mais fácil no homem do que na mulher. Na mulher, na verdade, não é esterectomia. Existe uma falsa ideia de que cultural desenvolvido que precisa fazer. Na verdade, é a ligadura. Né? A ligadura das trompas, impedindo que o óvulo e o espermatozoide se encontrem. Né? É uma cirurgia mais invasiva, é uma cirurgia que tem mais possibilidades de causar transtornos no pós-operatório, mas que ainda é mais realizada em função de uma cultura talvez machista ou patriarcal na nossa sociedade, onde a mulher tem que tomar providência para se evitar a gravidez e fica sempre na demanda feminina essa questão. Então, a vasectomia, como foi citado, é um procedimento mais simples. Respondendo a pergunta de Débora, não mexe com a masculinidade, não mexe com a questão hormonal, não tem o menor risco de causar essa alteração, disfunção erétil que é tão importante para a população masculina. Então é um procedimento simples, rápido e que não tem efeitos no pós-operatórios indesejáveis, nem vai causar transtorno na figura masculina, alteração qualquer que seja na fisiologia do homem. Já passou várias vezes aqui a mesma pergunta, se a vasectomia está disponível pelo SUS. Sim, é um procedimento disponível pelo SUS, né? Aqui em Salvador, minha formação foi no Hospital Roberto Santos, como urologista. Lá a gente realizava rotineiramente, toda semana, né? Tinha um volume muito legal, muito bom. Era acessível a todas as pessoas, por demanda espontânea e também por regulação através da CESAB, né? A gente sabe que às vezes a demanda é maior do que a gente pode absorver, mas lá no Roberto Santos é um hospital que está muito bem estruturado, está com uma equipe de urologia muito legal, muito boa, muito preparada e está desenvolvendo esse trabalho de planejamento familiar com bastante eficiência. Então, muitas pessoas às vezes alegam que tem dificuldade de encontrar um atendimento pelo SUS, mas às vezes é também falta de informação. Nesse período de pandemia, claro, as coisas estão paradas, mas em tempos normais, em tempos habituais, como nos próximos meses a gente prevê que retorne à normalidade, essa cirurgia é feita no Roberto Santos e em hospitais da rede CESAB
com uma relativa facilidade, dá para o homem ter acesso. Esse tema de vasectomia chamou bastante atenção e tem algumas perguntas já aqui. O senhor falou sobre o procedimento, que é um procedimento simples. Eu queria que o senhor explicasse, assim, a sugestão vem de vocês quando a família, eu não sei se é com a família, vem tentar fazer um planejamento familiar, ou a pessoa chega com essa pergunta, qual a documentação necessária, como é que faz para entrar na fila, funciona no esquema de fila, são quantas... Pode exemplificar aí por Salvador, geralmente é acessível? Olha, o planejamento familiar é uma política de saúde, né, onde cada vez mais os homens e as mulheres estão tendo acesso à informação através dos programas governamentais e também das mídias, onde cada vez mais está tendo esse controle da natalidade, né? Haja vista que os países desenvolvidos têm isso já há mais tempo. A gente aqui no Brasil também já há algum tempo vem desenvolvendo isso. Normalmente é uma demanda espontânea, o homem e a mulher, em sua intimidade, chegam à conclusão que não querem mais ter filhos e procuram, então, o serviço de saúde básico, que é o PSF, o posto de saúde do bairro, normalmente, e de lá eles, então, são encaminhados para os hospitais terciários para executar essa cirurgia, né? Além disso, tem algumas questões também que levam o homem a fazer a cirurgia. Às vezes a mulher, por algum problema de saúde, não pode realmente engravidar, não é nem questão de querer, é de não poder, por agravo de alguma morbidade que tenha. E outras questões, como às vezes a pessoa realmente não quer ter filhos. Hoje em dia, antigamente era incomum isso, hoje em dia cada vez mais a gente observa homens que, por demanda espontânea, não querem ter filhos, optam por outra vivência mais diferente do habitual e optam por não ter filhos. Em relação à burocracia, existe realmente uma burocracia importante para proteger o homem, porque às vezes a gente não pode fazer essa cirurgia simplesmente no primeiro desejo do homem, porque uma cirurgia tem até possibilidade de reversão, mas difícil. A cirurgia para executar a vasectomia é muito mais fácil do que reverter a vasectomia. Então, é preciso que o homem esteja bem orientado, ciente dos riscos, ciente da questão da dificuldade do retorno à normalidade, se assim o desejar. Então, a gente precisa que haja também um trâmite legal, né? Apresentação de documentos, a assinatura da parceira, se ele tiver uma parceira fixa, esposa, ou for somente uma parceira fixa, a gente precisa, e se for uma questão individual mesmo, é um direito também do homem, mas precisa que tenha um acompanhamento, um período de aceitação para ver se é isso mesmo, né? Às vezes, alguns lugares pedem que haja um registro da assinatura. Então, serviço social, psicologia. Serviço social, às vezes, entra no acompanhamento, psicologia. Mas, no geral é um procedimento relativamente simples, tanto nessa parte de administrativa, que a gente chama, como na parte médica. Então, o homem que tiver interesse pode sim procurar e vai rapidamente ter seu atendimento prestado. O senhor já entrou numa outra pergunta que fizeram, tem muita pergunta chegando sobre vasectomia, eu vou fazer 3 em 1 para tentar atender todo mundo. Perguntaram se ela pode ser revertida, e o senhor já disse que o processo para reversão é mais complicado do que para fazer. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. As 3 perguntas que fizeram nesse sentido: quais são os critérios para fazer vasectomia, a idade mínima para fazer vasectomia e se ela pode ser revertida? Olha, começando pela última pergunta, ela pode ser revertida, né? A reversão é uma microcirurgia, né? Que a gente utiliza normalmente microscópio eletrônico. É uma cirurgia mais difícil porque precisa de materiais para execução, como microscópio, fios extremamente finos que não é habitual no dia a dia, né? E ainda assim, mesmo sendo executado o procedimento de forma de sucesso, mesmo assim existe a possibilidade de que ocorra dificuldade na execução de fato e a volta da possibilidade
da transmissão mesmo do espermatozoide pelo canal e, consequentemente, da gravidez da mulher desejada, certo? Então, precisa pensar realmente muito bem, porque a reversão precisa de um ambiente mais controlado, um centro cirúrgico, de fato, e não um ambulatório de pequenas cirurgias. Precisa do microscópio, precisa de uma estrutura mais elaborada para executar. Mas, de fato, é possível, né? Principalmente se for antes dos 10 anos de feito a vasectomia, certo? Débora, na semana passada a gente ouviu muita pergunta sobre HPV e voltaram a questionar também. E tem uma específica que é se é possível contrair usando banheiros em espaços coletivos ou usando roupas de terceiros. Eu vou aproveitar e já chamar o próximo participante. Posso? Tem alguma pergunta mais sobre saúde do homem? Tem muitas perguntas, mas a gente pode começar a falar sobre saúde da mulher e vai intercalando, não tem problema nenhum. Porque tem um horário, né? Vocês se e aí ele já ele volta. Tá ótimo. Posso chamar? Por favor. Doutor Flávio? Já ele volta, gente. Vamos continuar aqui tratando sobre a saúde da mulher, a saúde do homem. É um tema assim que se... Vou tirar a máscara. É um tema muito... pouco debatido, então acredito que tem muita gente aí com dúvida, mas já a gente volta. Esse é o Dr. Flávio Maciel, ele é obstetra, ele é ginecologista, trabalha com a gente também no projeto Saúde e Cidadania. Ambos os dois médicos, eles são voluntários do nosso projeto, onde a gente leva a saúde nos bairros e leva a saúde à população, por entender que tanto a saúde da mulher quanto a saúde do homem ainda tem precariedade nos postos, nos atendimentos das cidades, das comunidades carentes. E a pergunta que ela fez é sobre os métodos contraceptivos, que foram as primeiras perguntas, e o HPV. Deixa eu dar primeiro as boas-vindas. Muito obrigada pela sua participação, doutor Flávio, por disponibilizar esse tempo para esse bate-papo. Tem muita pergunta, a gente está até no ritmo mais acelerado, porque são muitas dúvidas. Dentre as mais comuns que nos enviaram estão aquelas sobre os métodos contraceptivos de longo prazo. Às vezes a mulher esquece de tomar a pílula no dia certo, com uma certa frequência, alguns médicos recomendam o DIU, e uma das nossas seguidoras perguntou se o DIU pode causar lesões. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses métodos, o DIU e os demais, assim, para quem ele se encaixa e quais são os possíveis riscos de cada um deles. Boa noite. Planejamento familiar do casal da mulher. Então, falar de planejamento familiar é uma coisa que já me traz um conforto sobre o tema. Planejamento familiar na mulher, métodos de barreira, métodos comportamentais, métodos farmacológicos, não farmacológicos, cirúrgicos, definitivos, temporários. E a pergunta específica que a paciente deve ter feito foi o longo prazo do uso do contraceptivo. É isso mesmo? Não, doutor. A gente está com um pequeno probleminha de comunicação, mas o senhor fique à vontade, caso não entenda a pergunta completa. Tá? O senhor está conseguindo me ouvir agora? Está me ouvindo bem? Ela perguntou sobre o uso contínuo e a dúvida dela é sobre o DIU. Quais são as alternativas? Se o DIU ele pode provocar lesões, quais seriam as outras opções? O DIU não provoca lesão. O DIU é um método contraceptivo muito seguro, amplamente utilizado, disponível no SUS, inclusive nas maternidades após parto, após aborto. É só a paciente referir que deseja usar, que é inserido no momento oportuno. E esse uso contínuo do DIU, ele pode trazer algum câncer de colo de útero? Não pode traz trazer nenhum tipo de lesão, não causa nenhum tipo de lesão, não. Outra dúvida é sobre quem toma pílula anticoncepcional de forma contínua, para não menstruar. Isso pode trazer algum risco para a saúde, ou então na hora de tentar engravidar? Depende do que ela anda utilizando, né? Depende da idade, uma série de fatores.
Normalmente, essas pílulas contínuas são só de progestagem. Se ela tiver mais de 35 anos, tiver com sobrepeso, obesidade, ou fumante, aí você não vai usar as pílulas combinadas. Você só vai utilizar aquelas monofásicas, só com progestagem. Levonorgestrel, para evitar risco de o risco de trombose. trombose. Quais são as consequências, além da trombose? Você pode ter alteração também na alteração hepática, você pode ter alteração também, mas eu entendi a ansiedade da paciente, risco de câncer provocar, não. Nem infertilidade no pós, isso não causa, não. Porque algumas pacientes me questionam também Ficam assim... muito ansiosas, usei demais, não vou conseguir não vou engravidar. Tem esse mito aí, mas não, pode engravidar sim, é só parar o uso do método que volta a fertilidade. O uso crônico de um contraceptivo, o que chama mais atenção é o risco de evento tromboembólico. Alterações hepáticas. A Deri Cunha colocou aqui no nosso post uma pergunta, essa é bem específica, ela tem um fluxo de sangue muito forte e com muitas dores durante 7 dias. Isso aconteceu depois que ela fez a laqueadura. Ela gostaria de saber especificamente do Dr. Flávio se ela pode fazer uso de anticoncepcional, também se pode ser prejudicial à saúde. E agradece antecipadamente. Bom, nesse caso ela vai fazer uso do contraceptivo para regularizar a menstruação. Contraceptivo não é só para contracepção. Tem muita gente, menina virgem, que só vai regularizar, usa também. No caso específico dela, que ela fez a laqueadura, em algumas pacientes cursam com aumento do fluxo menstrual, isso acontece em alguns casos, ela pode usar o contraceptivo para regularizar a menstruação. Temos que individualizar, mais uma vez falando, vai usar o contraceptivo, ver o biotipo dela, a idade, comorbidade, se tem alguma alteração laboratorial, colesterol alto. Porque vai depender muito da sintomatologia da paciente e vai depender... Definir a escolha do contraceptivo. Você vai definir. Para definir qual anticoncepcional ela pode usar. Para suspender e controlar a menstruação. Isso, e muitas vezes, quando ela começa a utilizar, nem sempre é logo, né? O corpo ele vai se acostumando com aquele anticoncepcional, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, eu comecei a usar, mas ainda continuo com fluxo forte, ou então está vindo 2 vezes no mês. Há um descontrole hormonal quando você usa essa... Não, é o contrário, você vai usar para poder regularizar isso. Uma pergunta também sobre menopausa aqui, se tem como amenizar os sintomas. Aliás, vamos começar relembrando quais são os sintomas, doutor, da menopausa, porque existe também aquela menopausa precoce, não é? Às vezes a pessoa tem 25 anos de idade, já li aqui uma vez comentário. Então, menopausa é um diagnóstico. Você conseguiu ouvir, doutor, a pergunta completa? Quando você vai ficar 1 ano sem menstruar. Deu aquele período de 1 ano sem menstruação, é falar, você menopausou naquela data. Podemos tratar antes? Pode, mas o tratamento efetivo da menopausa vai ser 1 ano após a ausência de menstruação. Ficou sem menstruar, você vai iniciar. E não é de infinito, vou usar por tempo indeterminado. Tem um prazo certo para você poder fazer uso da medicação. Não é uma coisa inócua, pode estar com um evento tromboembólico, então, se mais uma vez, tem que individualizar o tratamento. Mas tem algum tipo de cuidado que possa ter? Que são transdérmicos, um gel. Oi? Se tem algum tipo de hábito que eu possa ter para diminuir esses sintomas. A gente não está... Agora vocês conseguem? Para mim voltou. Para mim voltou direitinho o áudio. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Voltou. Se existe algum hábito que eu possa fazer para diminuir esses sintomas, para reduzir, para ter mais qualidade de vida nesse período de menopausa?
Claro, o tratamento da menopausa são várias coisas, né? Uma mudança de estilo de vida, de hábito de vida. Você não manter, controlar o peso, você expor ao sol no horário mais adequado, uma alimentação saudável. Tudo isso contribui para que você sinta menos efeitos colaterais da ausência dos seus hormônios femininos. Muitos dizem que nós não precisamos começar a menopausa aos 50, podemos começar a tratar a menopausa aos 25 anos. Exatamente isso. E como é que se trata a menopausa aos 25 anos? Com o que o doutor falou, né? Alimentação. Existe perda óssea, você vai fazer essa diminuição da perda óssea com uma alimentação saudável, rica em cálcio, com leite, mas um leite específico, não cheio com muita gordura, para poder também não prejudicar o evento cardiovascular. Exercício físico. Sol, vitamina D. Assim, ter hábitos saudáveis, não... porque tem muitas mulheres que têm esse mito. Na menopausa, só vou tratar aos 50 anos. Nós começamos a tratar a menopausa aos 25 anos. Bem antes, para poder chegar na menopausa e evitar esses efeitos que ela vem causar, como calor, queda de cabelo, unhas fracas, irritação, o que mais? A famosa labilidade emocional, né? A labilidade emocional. Então, tudo isso ela vem causar. E essa questão maior que a mulher sente, que é aquele calor, né? Muitas reclamam os fogásticos. A Daniela está dizendo aqui que tem 20 anos, toma anticoncepcional injetável há quase 1 ano e não menstrua durante esse tempo. Pode ter problema no futuro? Não. Simples assim, né, doutor? Pode sair colando a cartela do anticoncepcional que não tem problema. Com 20 anos, pode. Com 20 anos pode tudo, né? Quase tudo. Sobre HPV... Quase tudo. Estão oferecendo HPV? risco à saúde. A gente vai voltar a falar sobre HPV, porque nos perguntaram se é possível contrair usando banheiros em espaços coletivos ou usando roupas de terceiros. Assim, as pessoas ainda têm muita dúvida de como é que pega o HPV. E outra dúvida também que perguntaram muito pra gente é se tem cura. O HPV pode se alojar em várias partes. Então, o compartilhamento de roupa íntima pode acontecer, sim. Ela é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, sim. E não, você controla. Cura, não. Por exemplo, nós temos a herpes, né? Que é uma doença bem comum na população, a herpes. E aparece mais quando você está irritada ou tem exposição ao sol, cai, né? A imunidade cai. E metade ou mais da metade da população tem HPV. Tem HPV, tem o herpes, né? E o herpes é adquirido num copo, num bar que você toma herpes labial e o herpes genital. Num batom que você usa da colega na sala de aula, você pega emprestado um batom e você não sabe que essa pessoa tem herpes labial. E tem a herpes genital também, que não tem cura, só tem controle. E algumas doenças, né, é feito a cauterização do colo uterino, não é isso, doutor? Sim. Quais são elas da HPV que pode fazer amenizar, né? Fazer esse tratamento dos HPV? Quando você tem alguma lesão, você pode ou você cauterizar ou você tirar, né? Fazer um LIP, que é uma cirurgia de alta frequência. Você tira aquela parte lesionada. E geralmente no exame vem lá dizendo, né? Sim. NIC1 na colposcopia. Geralmente na colposcopia ele vem dizendo que grau ele está, né? Se é NIC1, NIC2, NIC3. E aí o médico ginecologista ele vai optar pela opção de ou cauterizar ou fazer a LIP. Débora, eu queria que você repetisse o percentual, né, de pessoas que têm herpes e como é que ela se manifesta? Porque mais da metade, foi isso que você falou? A maioria da população tem herpes.
A maioria. O que Agora, que- ela só vai se manifestar quando você baixar a imunidade. Sabe aquela pessoa que diz assim, ai, geralmente no interior tem isso, né? O potó fez xixi nos meus lábios, a barata passou de noite. E Uhum. aí tem uma feridinha nos lábios, ou tem tem na questão, na ginecológica, né, nos pequenos, grandes lábios, uma feridinha. Então, ela se manifesta ou a exposição do sol, você vai tomar sol na praia, ou fica muito tempo exposto ao sol, aí os seus lábios incham e sai aquela ferida. Ou você tem uma baixa imunidade, aí ela aflora, não é isso, Douglas? Perfeito. Perfeito? Pode responder também. Pode complementar. Uma outra pessoa perguntou sobre o diagnóstico do HPV. Como é que faz o diagnóstico do HPV, doutor? Normalmente é feito a citologia, que é o Papa Nicolau, coloração por Papa Nicolau, dá alguns indícios, mas o diagnóstico mesmo é feito por captura híbrida. Você vai fazer um outro tipo de procedimento, como se fosse um cotonetezinho, só que no colo, tá? E vai fazer um estudo laboratorial que vai dizer se você tem ou não e qual o sorotipo que você tem. Esse realmente é o padrão ouro para diagnóstico, captura híbrida para HPV. Gente, como sempre, tem muita dúvida. O nosso tempo é só de 50 minutos. Hoje nós temos 3 entrevistados, então eu vou deixar esses minutos finais para a consideração de cada um de vocês. Bom, o DIU não causa nenhum tipo de lesão, inserido por profissional habilitado, não tem problema, fica 10 anos, é uma excelente forma de contracepção. Pelo fato de 10 anos, se encaixa perfeitamente naquele perfil de mulher na perimenopausa, a partir dos 35 anos. Com mais 10 anos, ela vai estar com 45 anos, já vai estar na menopausa. Não pode usar hormônio, o DIU encaixa perfeitamente nesse quadro. Principalmente mulheres que têm histórico de câncer na família, né? Câncer de mama, que não pode estar fazendo uso de hormônio, porque pode também potencializar isso, ou doenças como vascular mesmo, as mulheres que têm problemas vasculares também não pode, né? Varizes, não pode estar utilizando hormônio, ou mulher que tem um tumor de hipófise, que também não pode estar utilizando hormônio, ela pode sim optar pelo DIU, que é o melhor método que não pode não causar nenhum problema para ela nessas outras questões. Então, a gente finaliza a questão de saúde da mulher e deixando essas dicas, né? Essas dicas de saúde. Lembrando que toda maternidade tem o DIU disponível, é só o paciente externar, quer colocar, quer inserir. Pós-parto, após aborto, fácil, sem muita burocracia. Eu queria saber se o outro médico que participou desse bate-papo conosco também quer passar ainda alguma dica para encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Obrigado. Qual é a sua dica, doutor, para os homens? Bom, a mensagem final que eu deixo é uma mensagem de alerta, uma mensagem, um pedido com carinho do médico, né? E que os homens deixem esse machismo de lado, essa cultura patriarcal, machista, procure o médico, faça seus acompanhamentos, né? Tem aí as mulheres como referência, que já fazem muito tempo, e que possam cuidar de sua saúde, porque estamos morrendo mais do que elas estão ficando viúvas e estamos deixando elas aí para os nossos concorrentes. Então, precisamos realmente cuidar de nossa saúde, precisamos estar ao lado delas, né? Para poder formar a família e desenvolver nossa cortesia, gentileza e cavalheirismo que elas merecem. Tá bom? Obrigado pelo convite. Eu quero agradecer o convite, né? Como professora da faculdade, eu acho que é de suma importância esse momento de estarmos também trabalhando. Trabalho com saúde da mulher, trabalho com saúde do homem, e nós mulheres precisamos sim, cada dia mais, trabalhar com esse tema de saúde do homem nas faculdades, na rua, porque eu digo que o homem não tem medo, ele não tem acesso.
Às vezes, se você tiver acesso a uma boa informação, com certeza você convence ao homem que ele precisa se cuidar e que as mulheres, cada dia, também possam fazer os seus exames rotineiramente, fazer o uso do não anticoncepcional, porque a vizinha indicou. A gente não tocou nesse assunto, mas o anticoncepcional ele tem que ser feito todo o diagnóstico da questão hormonal. Qual o hormônio que ela precisa, que tipo de hormônio, todo o biotipo, porque a mulher tem que dizer qual é o hormônio, qual é o anticoncepcional que você toma, aí a vizinha indica. E não serve de um para outra. Isso pode trazer problemas futuramente para a própria pessoa. Então, que a gente possa estar com esses dois temas aí, com certeza, cada dia mais, tratando com carinho. Fico muito feliz de ter sido convidada a participar e parabéns pela faculdade, parabéns, Ângela, aqui da Bahia, que nos proporcionou esse encontro maravilhoso. E obrigada ao doutor Arlen e ao doutor Flávio por ter aceitado o convite. Eu agradeço a vocês três, porque esse tema, ele sempre suscita muitas dúvidas, não é? Ele precisa ser mais debatido. Já vi uma pessoa aí dizendo que falou um pouco sobre saúde da mulher. São 50 minutos, mas nós vamos voltar com esse tema sempre, vamos dar espaço também para a saúde do homem. Muito obrigada por esse tempo que vocês separaram para dividir conhecimento conosco. Tenham uma boa noite aí, um abraço a todo mundo de Salvador. Na Bahia, obrigada à coordenação de vocês que colaborou conosco. Gente, eu espero vocês amanhã às 7h da noite, horário de Brasília. Nós vamos falar sobre marketing pessoal. Não esqueça, se você está em busca de um novo emprego, está em busca da primeira entrevista, amanhã é dia de saber como se portar, como fazer currículo. E tem mais uma série de dicas para você. Até mais, uma boa noite a todos. Espero amanhã.